E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. Antes da gente ir pro vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o joinha porque isso ajuda e muito a divulgação dos nossos vídeos, ativar o sininho para receber as notificações e também vai ter um link na descrição do nosso Padrim, caso você queira nos apoiar, basta clicar e dar uma olhada no nosso Padrim para ver se você tem condições e se quer nos apoiar. No vídeo de hoje a gente vai aprender alguns atalhos importantes que vão aumentar a sua produtividade e a velocidade com que você trabalha nas planilhas, porém eu não vou mostrar todos os atalhos, pois o LibreOffice possui inúmeros atalhos. Eu vou deixar aqui na descrição 3 links que são da documentação oficial do LibreOffice. Aqui nessa documentação estão listados todos os atalhos. Nesse primeiro link são os atalhos específicos para planilhas, ou seja, para o LibreOffice Calc. Então aqui são atalhos que você só vai poder utilizar no LibreOffice Calc. Esse outro link ele fala sobre acessibilidade, então caso você necessite de alguma função de acessibilidade, você pode utilizar esse link aqui. E o terceiro link são as teclas de atalho gerais do LibreOffice, ou seja, que funcionam em ambos os softwares da suíte do LibreOffice. Aqui, por exemplo, você vai encontrar os atalhos de Ctrl B para atribuir negrito a um texto, Ctrl I e essas funções mais básicas que estão presentes em ambos os softwares da suíte do LibreOffice. Bom, já estamos aqui com o nosso LibreOffice aberto, então vamos passar pelos principais comandos que a gente pode utilizar. Eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar agora também, que se você quer ver algum atalho, você pode deixar em cima da função e aí ele vai mostrar para ti. Alguns não possuem atalhos, tá? Mas eles mostram os que têm atalho, qual que é o atalho para utilizar. E aí basta você deixar o mouse em cima e ele vai te mostrar. É importante frisar também, se você está vindo do Microsoft Office, tem alguns atalhos que são diferentes. O LibreOffice ele utiliza o padrão que a maioria dos softwares utilizam. O primeiro atalho que a gente vai ver é o atalho para editar uma célula. Pode ser que você tenha algum valor aqui, né? E você quer editar esse valor. Se eu começar a escrever sem entrar na célula, ele vai substituir esse texto que está dentro da célula. E também eu não quero vir com o mouse, pois aí eu teria que clicar aqui ou dar um duplo clique aqui na célula. Eu simplesmente estou aqui navegando com as setinhas e quero editar. Para isso a gente utiliza a tecla F2. E aí ele vai entrar na célula e vai permitir a edição. Para sair da célula após a edição, basta a gente clicar em Enter, que aí ele sai da célula e atualiza o valor. Um outro atalho bacana que a gente vai precisar utilizar é o de pesquisa na planilha. Aqui no LibreOffice eles utilizam o padrão que é Ctrl F e Ctrl Find. Então a gente apertando o Ctrl F, ele abre essa barrinha aqui para nós, que aí a gente pode digitar o que a gente quer encontrar e aí ele coloca na célula que ele encontrou. E aí você pode ir, se tiver outra célula com o mesmo valor, você pode ir apertando Enter, que ele vai alternando de uma para outra. Isso é muito importante quando você tem planilhas muito grandes que você precisa encontrar valores específicos. Você também pode marcar algumas opções, como por exemplo diferenciar maiúsculas de minúsculas. Caso você tenha aqui com um T maiúsculo e a gente marcar aqui, ele só encontrou uma célula, pois a outra aqui está com maiúsculo. Então isso ajuda a filtrar ainda mais a sua pesquisa. Para sair aqui do modo de pesquisa, ou a gente aperta aqui no X, né? Ou a gente aperta na tecla ESC, que aí ele fecha para nós. Para salvar a nossa planilha, ele utiliza as teclas Ctrl e o S, ele vai abrir para salvar o nosso arquivo em alguma pasta. Para abrir algum arquivo, a gente vai utilizar a tecla Ctrl O de Open, e aí ele vai abrir a mesma tela, só que para a gente procurar uma planilha para abrir aqui. Nós também temos alguns atalhos para desfazer e refazer coisas que a gente fez aqui na planilha. A gente tem os controladores aqui, né? O desfazer e o refazer, porém a gente pode utilizar o Ctrl Z, que ele desfaz a nossa última ação,
e se apertarmos mais uma vez ele desfaz mais uma ação e assim sucessivamente. Ou a gente pode utilizar Ctrl Y, que aí ele refaz o que a gente acabou de desfazer. Nós também temos atalhos para impressão, então a gente pode utilizar o Ctrl Shift O, que aí ele vai nos mostrar a visualização para impressão. Aqui a gente pode ajustar margens e ver como a nossa planilha ela vai ser impressa. E se a gente apertar a tecla Ctrl P, ele vai imprimir a nossa planilha. Um outro atalho que pode ser muito útil também é o atalho de inserir células. Para isso a gente vai utilizar a tecla Ctrl e a tecla mais. E aí ele vai abrir essa caixinha de diálogo pedindo o que a gente quer fazer para inserir a célula. Eu vou colocar aqui que a gente vai deslocar as células para baixo e aí vai inserir uma acima. E pronto, ele inseriu uma célula acima daquela que eu estava. O comando reverso disso para remover uma célula é o Ctrl-, que aí ele vai pedir a mesma coisa que ele pediu antes, só que aí no caso ele vai deslocar as células para cima. A gente dá um Enter e voltamos na célula que estávamos antes de inserir outra célula. Um outro comando importante que a gente vai trabalhar com isso nos próximos vídeos é o comando para inserção de funções. Utilizando a tecla Ctrl e a tecla F2 do seu teclado, vai abrir a tela de assistente de funções. E aqui a gente pode procurar a função que a gente quer, mas fica tranquilo que nas próximas aulas a gente vai dar uma estudada melhor nessa telinha. Um outro atalho também que pode ser importante é o de limpar a célula. Para limparmos a célula, ou seja, apagarmos o texto ou o estilo, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, caso a gente quiser apagar somente o texto, a gente pode utilizar a tecla Delete, que aí ele vai apagar o texto para nós. Agora, caso quiséssemos limpar completamente a célula, a gente pode utilizar a tecla Backspace. E apertando essa tecla, ele abre essa janelinha de diálogo, que aí a gente pode também só apagar o texto, ou a gente pode simplesmente limpar toda essa célula, que aí a gente marca excluir tudo. E aí ele apaga os estilos, o texto, anotações e tudo que tiver nessa célula, deixando ela em branco. Algumas teclas agora de navegação a gente pode utilizar para ir do começo ao final da nossa planilha, das teclas End e Home. Por exemplo, se eu apertar a tecla Home, ele vai me colocar na primeira coluna dessa minha planilha. Agora, se eu apertar a tecla End, ele vai me colocar na última coluna que tiver texto, ou seja, aonde o meu documento termina. Então, se a gente estiver certo, ele vai me colocar agora na coluna C, na linha 5, pois é a única coluna que possui texto. Exatamente. Agora, se a gente colocasse um texto aqui na coluna J, irmos para o começo e apertarmos em End, ele vai para a coluna J. Nós também podemos navegar nas linhas, utilizando a tecla Ctrl Home, a gente vai para a primeira linha do documento, e utilizando a tecla Ctrl End, a gente vai para a última linha que possui texto no nosso documento. Então, se aqui a gente estiver certo, a gente vai ter que ir, ao utilizar esse comando, para a linha 30. Exatamente. A gente foi para a linha 30 e para a última coluna que possui texto. Então, a gente foi para a linha 30 e para a coluna J. Bom, eu acho que em questão dos atalhos, pessoal, esses são os mais utilizados e são os que mais você vai precisar para o decorrer desse curso. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Era um vídeo mais falando sobre os atalhos, os principais atalhos que a gente vai precisar agora no decorrer do curso. A gente já vai entrar numa parte de trabalhar com funções. A gente vai aprender as funções básicas e para isso a gente precisava saber os atalhos. Não se esqueça de acessar os manuais, eles vão estar aqui na descrição, juntamente com outros links úteis que podem te auxiliar no dia a dia. No mais era isso, muito obrigado pela sua companhia, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima aula. Abraços!